no verso 1 em diante. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam a Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Nasceu Jesus. Isaías 9, no verso 6. Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vos nasceu um Salvador, e o seu nome é Pai da Eternidade. Amém? Em João 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E adiante no mesmo capítulo diz: e o Verbo se fez carne. Em Colossenses está escrito que ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se fez como um de nós, uma de suas próprias criaturas, e tabernaculou conosco, ele habitou conosco. Amém? Jesus é Deus. Mas nas Escrituras Sagradas você não encontra alguma menção, alguma ordenança, que é o nascimento dele que nós temos que comemorar. Todos nós nos alegramos com o seu nascimento, porque ele veio para cá com um propósito. Ele veio à terra com um propósito: morrer por nós. Esse é o propósito maior de Deus. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E a vida eterna vem através da morte do Cristo de Deus na cruz do Calvário. Por isso Jesus fala na ceia: façam isto em minha memória. Por isso Paulo diz: vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Amém? Não é festa de homens, não é festa carnal, não é festa de presentes, não é festa de comilância, não, é festa de agradecimento e de anúncio da morte do Salvador, porque ele disse: eu vou voltar. E ele tem uma ceia especial preparada para aquele que for salvo. Ele tem uma ceia especial preparada para aqueles que viverem uma vida de fé sobre a terra. Ele tem uma ceia preparada para aqueles que se apartarem do erro, e fizerem aquilo que é a sua vontade. Ele disse que vai comer essa ceia com a igreja. Há um momento chamado na Bíblia de bodas do Cordeiro. É uma grande festa preparada nos céus de Deus para toda a igreja com Ele. Vamos comer e vamos beber nesta ceia. Amém? Essa vai ser a maior festa de todos os tempos. De todos os tempos. Venham, benditos de meu Pai, e entrem para o gozo da vida eterna. Esse é o maior momento que deve ser esperado pela igreja. E por estarmos esperando esse momento, nós precisamos observar a palavra, nós precisamos observar a verdade, para não cometermos erros feios, para não cometermos erros grosseiros. Nós precisamos observar a palavra de Deus e não os preceitos humanos que nos são ensinados. Amém? Oséias 4:6 diz que o povo de Deus é destruído porque falta a ele o conhecimento. Deus não aceita a adoração pagã. Deus não aceita festas pagãs sendo dadas a Ele, porque Ele não muda. Ele não muda. Ele não quer que façamos como as nações fazem. Ele não quer que preguemos o que as nações pregam. Ele não quer que nós sejamos coniventes com o que o mundo faz. Pois Ele diz que nós somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. Não podemos então cometer as mesmas torpezas que o mundo comete, pois então não seríamos diferentes, não faríamos a diferença na terra. Ame o Senhor e entenda que o que Ele deixou para nós é a ceia. É ali que nós comemoramos a sua morte pela vida. Ele morreu para dar vida. Amém? E a Bíblia diz que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Venceu a morte. É isso que o Todo-Poderoso Deus quer que esteja no seu coração. A Páscoa é a ceia do Senhor. A Páscoa da igreja é a ceia do Senhor, e não a Páscoa que é comemorado nos meses depois do Carnaval, nos 40 dias depois do Carnaval. Não é a Páscoa celebrada com chocolate, com ovos de Páscoa. Não é a Páscoa celebrada com qualquer outro tipo de coisa. É a Páscoa de Jesus. A Páscoa tinha um cordeiro que era morto. Era morto um cordeiro na Páscoa, era assado, tirado o seu sangue assado, e todos comiam daquele cordeiro. Essa era a Páscoa, e comiam pães ázimos, sem fermento. A Páscoa da igreja é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus de Nazaré, o cordeiro imolado. Este é a Páscoa da igreja. E nós celebramos essa Páscoa mensalmente. Uma vez por mês nós celebramos essa Páscoa. Uma vez por mês nós celebramos a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa Páscoa nos trouxe a vida.
a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe a vida. E nós precisamos celebrar isso. Precisamos observar isso. Em o nome de Jesus. Amém? Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bebam dele, todos vocês. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, é representado no suco da vide. Quem toma dele está declarando que o sangue de Jesus me sarou de todo o pecado. Quem bebe desse cálice está dizendo: o sangue de Jesus é a aliança de Deus comigo para a vida eterna. Quem come do pão está dizendo que aceita o sacrifício feito por Jesus na cruz. Aceita cada açoite que Jesus tomou, cada perfuração no seu corpo. Quando você come do pão, você está dizendo: eu aceito esse sacrifício pela minha vida. Eu aceito. Jesus morreu por mim. Amém. Não é um simples momento, igreja. Não é um simples momento. Não é só mais um culto de ceia. É o corpo e o sangue de Jesus que estão presentes aqui de forma espiritual no nosso meio. Amém. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 11. Verso 17 em diante. É um momento de ceia, aconteceu uma ceia na igreja de Corinto, mas a igreja não compreendia bem o que era ceia, não. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos fazer uma pequena análise.
isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus é partido entre nós. Façamos isso em memória dele. E ele diz: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós vemos que o apóstolo Paulo está falando sobre as dissensões que estão acontecendo na igreja, sobre a forma errada de cear na igreja. A igreja está ceando de qualquer maneira, estão comendo e estão se embriagando, eles estão fazendo tudo desordenadamente, sem ordem, sem decência, eles estão errando feio ali. E o Paulo vem e chama a atenção: eu recebi do Senhor o que eu já ensinei para vocês. Entre a igreja precisa haver unidade. Uns comem, outros ficam com fome, Paulo estava dizendo. Na igreja precisa haver unidade, precisa haver compaixão, precisa haver o verdadeiro amor, precisa haver a verdadeira preocupação em cuidarmos uns dos outros, em ajudarmos uns aos outros, porque senão estaremos também participando da ceia de forma desordenada. Estou comendo sem me lembrar do meu irmão, estou bebendo sem me lembrar do meu irmão, estou ignorando-o, sem falar nas pessoas que têm queixas contra outras pessoas dentro da própria igreja, e ceiam e participam da ceia. É comer sem esperar pelo outro, é beber do cálice sem entender o significado do sangue de Jesus. Por isso Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, para depois beber do cálice, para depois comer do pão. Eu estou em paz com a igreja, eu estou em paz com a família de Deus, eu estou em paz com os meus irmãos, ou o que eu tenho dos meus irmãos é queixas, são críticas, que eu faço dentro da minha casa, contra aquele irmão, contra aquela irmã, contra a igreja do Senhor, contra a liderança dela. O que eu tenho é paz com meus irmãos, ou é dissensão, contenda? Como eu estou vivendo para Deus? Isso é discernir o corpo de Cristo, saber, examinar e ver como é que está a minha vida. Ah, mas aquele irmão não fala comigo. Não, eu estou olhando para eu preciso ver a minha vida. Aquele irmão está no erro, não é examinar ele, é examinar a minha vida. A minha vida. Ah, mas aquele irmão vem vestido assim. Não, é você, como é que você vem vestido? Ah, mas ele fala meio, como é que você fala? Ah, mas lá fora ele age, como é que você age? É reflexão de si mesmo, discernir o corpo de Cristo, entender que é uma unidade, é uma unidade. Esse pão foi partido entre nós, ele foi partido entre nós. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Jesus, ele é o cabeça. A igreja diz que, Paulo diz que a igreja são os membros do corpo de Jesus. Como é que vivemos uns com os outros? Como é que estamos vivendo uns com os outros? Como é que estamos adorando a Deus nesse lugar? Quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos para realmente adorar, para realmente louvar, para realmente dar glórias àquele que nos deu essa vida? Ou nós nos reunimos aqui para observar uns aos outros? Ou nós nos reunimos aqui para falar uns dos outros? Vamos colhendo aqui para depois sair falando lá fora? Para o que nós nos reunimos aqui? Para termos diferenças uns com os outros?
aquele que come e bebe indignamente está fazendo para a sua própria condenação, diz a palavra do Senhor, para a sua própria condenação. Por mais que eu entenda que eu estou com a razão, eu não tenho razão nenhuma. Por mais que você esteja certo numa situação onde envolveu outros irmãos, você não está certo coisa nenhuma. Porque para Deus não importa quem está com a razão e quem está sem ela. Para Deus importa que nós façamos a sua vontade, e a vontade de Deus é: amem-se uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas pastor, fulano fez isso, fez aquilo outro, não dá, eu ainda não consigo perdoar. Para Deus não importa se você tem queixas contra ele ou se ele tem contra você. Para Deus importa que você o ame e que ele também o ame. E quem ama perdoa, quem ama releva, quem ama se humilha, quem ama sofre, quem ama espera. Essa é a palavra de Deus. Senão nós não somos igreja. Estamos caindo no mesmo erro da igreja de Corinto. Se embriagavam, comiam demais. E quando nós estamos com queixas, quando nós estamos apontando, nós também estamos nos embriagando. Mas não é no sangue de Jesus, não estamos nos embriagando no vinho do Espírito Santo. Estamos nos embriagando no vinho onde há contenda. Façam isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a minha morte. Jesus morreu para trazer vida, para trazer a paz, a liberdade, a salvação. Mas antes dele ir para a cruz, ele falou aos discípulos: nisto o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês se amarem uns aos outros. Nisso lá fora vão saber quem vocês são de Jesus Cristo. Examine-se o homem. É assim que eu tenho vivido? Então eu tenho sido aprovado. Minha vida tem sido uma vida de rendição ao Cristo de Deus. Eu tenho feito o que Ele fez. Bateram nele e Ele não revidou. Xingaram Ele e Ele não revidou. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Eu estou fazendo o que fez Jesus. Deixa falar, deixa bater, porque o Senhor é a minha justiça. A minha parte é amar, a minha parte é perdoar, cooperar, trabalhar para que Jesus seja exaltado através da minha vida. Amém. Estamos aí, às vésperas de uma festa sem sentido. Não existe um amor. Não existe uma compaixão verdadeira. É só uma data. É só uma data. É uma data mentirosa, que não deve ser comemorada por cristãos que entregaram verdadeiramente sua vida a Cristo. Porque o Senhor não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não é conivente com a mentira. Ele não folga com a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Estamos aí às vésperas de uma festa, onde num dia todo mundo fica bonzinho, onde num dia todo mundo dá alguma coisa para alguém, onde num dia todo mundo troca presentes, comem à vontade,
Essa data não é uma data que agrada a Jesus Cristo. Não agrada a Ele. Pois Ele ensina a celebrarmos a sua morte, não seu nascimento. Amém. Quando estamos comemorando o seu nascimento, estamos comemorando a sua idade. Natal é aniversário. E Isaías disse que Ele é chamado Pai da eternidade. E Moisés diz que de geração a geração Ele é Deus. E Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. Como comemorar o aniversário de alguém que não faz aniversário? Ele é eterno. Ele é eterno. Essa data não é uma data que agrada ao Senhor Jesus Cristo, igreja. A Bíblia Sagrada não ensina essa comemoração. Essa data é pagã. Ah, mas a gente está comemorando Jesus, não é o paganismo. Deus não aceita nada plagiado, copiado do mundo, para ser dado para Ele. Ele disse: celebrem a minha morte. A minha morte. Porque foi a minha morte que vos trouxe a vida. A minha morte vos trouxe a vida. Medita na palavra de Deus. Olha, foi dito para Josué: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Medita na minha lei de dia e de noite. Foi dito para não errar o caminho. E quando se observa uma festa dessas como uma festa do Senhor, houve um desvio. Houve um desvio. Deixou-se de observar a palavra de Deus. A palavra de Deus não orienta, não dá orientações quanto a esta festa. Jesus você vê Ele nos seus primeiros dias de nascido na Bíblia. Você vê Ele recém-nascido na manjedoura. Depois, com quase 2 anos de idade, você vê Ele sendo visitado pelos magos, que não são reis e não são 3, porque a Bíblia não declara que eles eram reis e não declaram que eles eram 3. Amém? Com quase 2 anos, você vê Ele nascido, ao 8º dia sendo circuncidado, e depois de quase 2 anos sendo visitado pelos magos. É só você observar a Bíblia Sagrada, ler com carinho os textos. Porque no presépio